Ui. Bom, beleza. De cachorro. É. Bora lá. Já tá gravando, tá? Mas vamos lá. Beleza. Vou iniciar aqui. Vamos embora. Bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Paranoicos. Esse aqui é aquele espaço em que pai surta, pai ri, pai desabafa. E às vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. Se você é pai, tá pensando em ser, ou só quer rir mesmo da desgraça dos outros, com empatia, esse podcast é feito para você. Meu nome é Felipe Rosa, eu sou pai da Estela, pai da Isabela. A Estela tem 7 anos, a Isabela tem 3 e vai fazer 4, né? Então eu sou pai de duas meninas. E eu sou aquele pai que é a minoria no final das contas. Porque eu sou casado com uma mulher, tenho duas meninas, então eu sou o cara da minoria, sou o cara que toma bronca. Dentro da escala aqui de casa tem a minha mulher, a minha filha mais velha, a minha filha mais nova e depois sou eu. Então sejam muito bem-vindos, Felipe Rosa na área, aqui hoje como âncora do Paranox. Vou deixar a turma se apresentar. Aqui comigo está o Leon, Rodrigo Matheus e Felipe Obara. Vou começar aqui da esquerda para a direita, dentro da minha tela. Obara, você, se apresenta, meu filho. Boa, Obara. Bom, Obara, legal demais. Eu, cara, assim, sobre essa questão de acompanhar os conteúdos, de querer ser um pai melhor através de conteúdos da internet, cara, pô, eu tenho várias histórias, cara. Eu conto depois no próximo blog aqui, mas, pô, cara, esse é um tema bom pra gente. Mas vamos lá. Rodrigão, se apresenta aí, meu filho. Boa.
Boa, eu também, cara, deixa eu te falar, eu também, quando eu montei a cadeirinha para sair do hospital da primeira vez, o segurança do hospital olhou e falou assim, então, irmão, tá errado essa cadeirinha, você pegou errado. Eu tinha pegado a cadeira errada, tinha que buscar outra e tal, enfim, deu todo o rolo. Mas, pô, vamos lá. Então, hoje a gente está aqui estreando esse projeto, né, com quatro pais muito diferentes. Vocês perceberam aí que a gente tem aqui uma certa diversidade no grupo. Tem o cara que é pai dos meninos, um pai de só de menino, tem o pai de gêmeo, tem o pai de solo e assim por diante. Mas todo mundo aqui com algo comum. Como disse o Matheus, a gente é amigo há mais de 20 anos, foi bem lembrado, Rodrigão. A gente é amigo há muito tempo mesmo. E, puta, a gente passou vários perrengues juntos, inclusive os de paternidade. Bom, mas vamos lá, né? Essa aqui é a vida real, caótica, engraçada e cheia de surpresa, então bora lá. E para falando nisso, explicar um pouco o porquê de Pairanoicos, né, cara? Assim, por que desse nome? Inclusive foi uma sugestão do Felipe Obara, esse nome aí. E no filme é uma mistura de pai com paranoicos, né? Que é meio isso mesmo, né? Mas porque todo mundo aqui já foi pai de recém-nascido, ainda é pai das crianças, então a gente vive nesse estado de alerta, né? Toda hora aí preocupado com alguma coisa. Às vezes com silêncio, né? Então, pô, qualquer silêncio extremo vira um pânico, você não sabe direito o que está acontecendo. Bom, qualquer tosse ou qualquer outro sintoma vira uma pesquisa no Google, agora no chat GPT, então. Bom que o chat GPT fala, cara, assim, essa pesquisa não anula sem buscar um médico, mas enfim. E, cara, e qualquer bagunça, insanidade, noite mal dormida é simplesmente uma terça-feira, né? Então a gente está gravando hoje aqui é uma segunda-feira, né? Então, cara, essa é a nossa vida. Bom, e vamos lá. E o tema de hoje é o seguinte: todo pai já foi novato, né? Aqui, filho dos Rodrigão, o Rodrigão tem os meninos mais velhos, o Obara aí, o Leão e eu, a gente tem mais ou menos uma escala aí parecida, mas enfim, todo pai aqui já foi novato, né? E cara, e até aquele seu amigo que hoje troca fralda de olhos fechados já perdeu o fecho do bode, ou seja, já chorou escondido tentando fazer o bebê dormir, porque é isso mesmo. Lá no começo é muito difícil mesmo. Então vamos abrir o jogo aqui. Hoje a gente vai falar sobre os primeiros sustos, as primeiras gafes, os conselhos, furados que a gente recebeu. Cara, eu lembro uma coisa assim, eu recebia muito conselho, muito conselho. E aí me deram um principal que era o seguinte: cara, assim, ouve tudo e não escuta nada. Ou seja, deixa todo mundo falar, mas, cara, assim, não leva pra frente, porque tem muita coisa que não vai servir e tá muito baseado na experiência dos outros. E tudo poderia ter facilitado também o nosso caminho aqui se alguém tivesse nos avisado. E com isso, a gente entra no nosso primeiro bloco, que é o seguinte: agora a gente tem que ter bloco, né? Esse podcast super estruturado aqui, ó. O nosso piloto já tem bloco, tem tudo aqui. E o bloco um roda a vinheta, muito bem, muito bem. Alô, você que vai cuidar da edição visual desse podcast, pega aqui e faz alguma coisa nesse momento, enfim. Mas vamos lá. O primeiro bloco é a grande notícia. Então, vamos começar lá do começo, aquele momento em que a ficha caiu. E a pergunta é: como foi quando você descobriu que ia ser pai? E agora eu vou fazer o inverso. Leon, você é o primeiro a responder essa pergunta. Fala aí, quando a Tati chegou e falou assim, tô grávida. Não sei se foi assim que ela falou, mas e aí, meu velho, como é que foi?
Uhum. Boa. Legal, assim, não, eu acho. Não, eu vou fazer o seguinte, assim, eu pensei numa dinâmica aqui, eu vou o seguinte, eu vou passar pro Rodrigo, que o Rodrigo, apesar de ter dois, ele só ficou sabendo uma vez da gravidez, entendeu? Aí deu, só que ele teve um susto, mas ele teve um susto diferente, então grávida e porra, de dois. Então eu queria passar para ele, porque eu e o Omar, a gente teve duas vezes essa sensação. E aí eu, cara, eu queria entender melhor, e aí, mas antes de passar pro Rodrigão, cara, assim, eu vi que você ficou muito tempo tentando ali, de fato, ali, se ter o Lucas, ou Leão? Como é que foi essa história? Tentando. Você fez isso? Tá. Eu vou te contar, eu manjo demais. Hum, boa. Exatamente. Mas vamos lá, boa. Depois eu vou entrar lá e eu te explico, Mário. Eu passei por esse processo de, cara, de fazer conta, de tentar de algumas maneiras aí, mas enfim, depois eu falo. Rodrigão, conta, você que tem dois, você já teve uma notícia, como é que foi esse negócio aí, velho? É isso. O que que é não pode estar muito grávido assim, tipo, só podia ter um filho na barriga?
a Milena Você foi. contou antes das 12 semanas pra eles? Desculpa aí, eu perdi Ah, no... Eu respeito, alucinado. cada um, exato, exato. É, exato, Eu né? perguntei pra entender mesmo. É, aí, beleza, eu tava no trabalho, não podia, não tinha desculpa para sair do trabalho. Ela foi fazer ultrassom. E aí, só um detalhe, né? Meu pai é gêmeo. Então a gente nunca acha que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Então eu nem imaginava a menor possibilidade. Porque meu pai é bifitelíneo, né? Ou seja, minha avó ovulou duas vezes. Qual é a chance da minha mulher ovular duas vezes? Então ela me ligou, eu falei que e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Então, não são 3 semanas, né? Como estava previsto pelas datas. Na verdade, está de 8 semanas. E aí eu comecei a pirar, foi 8 semanas, assim, sabe quando já começa a bugar a cabeça, você já começa a ouvir só zum, 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 zum. Aí ela falou, então, sabe aquela sua ideia que você queria comprar um carro maior? Então, acho que você vai ter que comprar porque são gêmeos. E aí ela ria. E eu falava, Milena, Para de me zoar, né? sério, não brinca. E eu no telefone ali no meio do escritório, minha perna tremia, mas tremia. Não, Milena, fala sério. Não, ela ria aí. É verdade, é gêmeos, não sei o que tem. Eu sei que, cara, assim, para resumir a história, foi todo mundo pra pizzaria comemorar. E aí, o primeiro ultrassom dos meus filhos, os caras já estavam quase jogando bola ali dentro, porque os moleques estavam formados, né? 2 semanas, né? 2 meses. Então já eram umas pessoinhas, assim, eles já eram grandes, eu ficava olhando para aquilo na pizzaria. Assim, eu só fui começar a realizar no dia seguinte. Foi um negócio bem maluco, divertido, legal, mas muito louco. Pô, eu tenho uma boa, Rodrigão, assim, eu vou fazer um parênteses dessa conversa aqui. Cara, assim, tava gravando, mas eu acho que não tava gravando o áudio de vocês, tava pegando só o meu áudio do microfone. Cara, eu reajustei aqui, parece que agora tá pegando o áudio de vocês. Então, assim, de duas uma, ou a gente volta tudo do começo, ou a gente Vixe. segue o baile. E, cara, assim, fica. Segue o baile Segue. porque vai perder a graça, segue o baile. Segue. Então, tá bom. Então segue o baile, mas tá registrado aqui que a gente perdeu os primeiros 17 minutos do podcast aqui, do primeiro episódio piloto, por falha da gravação do Quem Vos Fala. Mas, bom, Rodrigão, beleza. Ô, Bara, me conta, e você, meu velho, como é que foi a notícia quando a Vivi chegou e falou? Rosa travou Cara, para tá vocês ou foi só cortando. para mim? Travou, Cortou mas pra mim. Acho que ele travou, ele foi mexer no áudio aí travou. Mas eu só perguntei como é que foi a sua notícia, ô, Bara. Não, o meu foi, cara, foi muito de boa. Na verdade, a Vi engravidou logo depois do casamento, né? A Na lua de mel, gente pelo viajou, que eu É, sei, né? foi isso, isso aí. Desculpa. E na verdade tem uma história mal contada aí, né, o Bara? Essa história de engravidar na lua de mel, a gente sabe que ali foi meio que uma desculpa, fala a verdade, ou não? não, e pior que foi mesmo, porque a família dela sempre teve um histórico das irmãs terem uma dificuldade para engravidar, levarem um tempo e tudo mais, e ela tomava pílula, essas paradas aí. Ela falou: ah, vou parar de tomar perto do casamento, né? E aí a gente vê o que acontece. A gente imaginou que o corpo leva uns 6 meses para eliminar essas coisas aí, baseado na informação que a gente ouve por aí, porque eu não procurei informação nenhuma sobre, né? Mas falou, não, no meio do ano que vem deve começar a ser possível, né? E o lance foi que na sequência já foi. A gente casou em fevereiro, em março ela já estava grávida, né? Minha nossa. Então, aliás, em janeiro, em fevereiro estava grávida. E foi engraçado, velho, porque foi assim, a gente já sabia que tinha possibilidade, mas não tava assim, ah, vou ser pai agora, uhul, vamos lá. E foi engraçado, velho, porque ela virou e falou assim, puta, eu tô achando que eu tô grávida, né? É o mesmo esquema. Falei, ah, tá, faz o teste então, né? Mano, só que aí foi, comprou o teste. Vai pro inferno quem faz esses testes de farmácia aí, porque ela fez e ficou Ó, super perdemos o primeiro rosinha, assim. patrocinador. Pelo amor de Deus, velho. Ficou super fraco. E eu fiquei, mano, passado. Eu falava assim, pô, por que que não faz essa droga direito? Não dá pra saber se tá positivo ou negativo.
parece que tá positivo. Não, acho que tá positivo. E ela também não tinha certeza, porque ficou muito sutil. Então, eu falei, pô, tá certo, não tá. Aí vai lá fazer o teste de laboratório. Ah, beleza. Aí fui pegando o teste de laboratório mais rápido que tinha lá, fez no dia, saiu no mesmo dia. Aí, velho, já fiquei mais injuriado ainda, porque a hora que saiu o laudo, eu não entendi o laudo. Tá. Tinha lá, Já tá. presença de não Beta-HC, sei o gente. que, não sei o que, não sei o que. Eu falava assim, cara, não pode ter grávida ou não grávida. Acabou, era só isso, mano. O Faz simples, né? sentido, faz sentido. Podia ser o É, SMS, né? Aí chegou, eu ficava lendo assim, É tipo aí zero eu, um, eu, né? Tipo 01, podia não, ser eu fiquei assim. no carro assim, eu falava assim, tá, mas o que que isso aqui significa? Não, significa que eu tô grávida. Não, você tem certeza? Ué, como é que é? Eu nunca vi, pô, né? Aí realmente dava e Ah, foi muito aqueles bom. 5 minutos, a gente até parou uma lanchonete para, falou assim, ah, vamos abrir aqui na lanchonete para não estar com o carro aqui, não dar uma zica, né? Aí a hora que abriu, falou assim, ah, significa isso. Aí procurei no Google também, falei, putz, é isso mesmo, mano. Eu falei, ixi. E acho que deu aqueles 5 minutos assim de silêncio do tipo, pô, legal, mas E foi agora? rápido, hein? Então, e foi isso, cara. Só que aí aconteceu a mesma coisa com que você aí, Rodrigo. Não podemos falar para ninguém. Cara, semana seguinte ela liga para a família dela. Ah, então eu precisava contar uma coisa para vocês. Ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, mas não ia esperar, não, para minha família, não vou esperar. Aí foi, contou para elas, contou para minha mãe na sequência, e foi isso, cara. Ah, e Mas tava no assim, Facebook já, né? agora, ó, fica a dica aí para esses laboratórios, quem faz esses testes aí. Primeira coisa, velho, o teste tem que ser visível, igual o Rodrigão falou, para ninguém ficar na injúria. Dois, coloca lá no teste, tá grávida, não tá grávida. Pronto, Ô, facilita. Bara, Ninguém vai ficar é legal sabendo que é pai de primeira presença viagem disso, aqui, né? presença daquilo lá. Só uma coisa aqui, só um detalhe antes de passar pro Rosa, de você terminar. A hora que eu peguei o teste, eu liguei pro laboratório. Eu falei assim, então, minha mulher fez um teste aqui de gravidez. É escrito E eu isso. queria saber se tem como fazer um teste para confirmar, porque deu positivo. Aí o atendente, então, senhor, pode haver falso negativo, mas não existe falso positivo. Parabéns, papai. Aí eu falei assim, caraca, mano, foi isso, eu tinha esquecido esse detalhe. Liguei pro Fleury, era sei lá que hora da noite. Ô, Então, Borra. Ô, para Bárbara, mas mim como é era que só foi do essa questão, segundo? velho. Como é que foi a notícia do segundo? Porque do primeiro, Cara, acho que o beleza. segundo, Então, é que tem esse ponto que é legal. Esse primeiro episódio é justamente sobre sermos pais de primeira viagem. Então, você não entender o exame, ou até mesmo da farmácia ou do laboratório, faz todo nossa, velho, sentido, né? até eu saber o que estava acontecendo, eu estava na injúria, do tipo, pô, é difícil dar uma resposta clara aqui? Como pode? Então, é porque o meu caso, por que eu perguntei do segundo, assim, cara? Porque, assim, o meu caso é assim. Cara, o primeiro, a gente estava tentando. A gente decidiu assim, pô, agora a gente vai tentar. A Mari nunca tinha tomado remédio, nada, era só métodos contraceptivos, camisinha, essas coisas. E aí, cara, assim, beleza. Aí a gente tentou, cara, assim, aí, puta, mano, aquilo que eu te falei, entrei um pouco naquela história de, pô, que dia que é hoje, qual a temperatura de não sei o quê, fica com a perna para não sei onde, não sei o que lá. Cara, assim, isso foi um difícil na minha vida durante um período. Aí eu injuriei. Falei pra ela, eu falei assim, mano, desse jeito não vai dar. Vamos fazer natural e tal, não sei o quê. E aí as coisas meio que. Porque assim, cara, a gente tentou, sei lá, o primeiro mês, segundo mês, assim. Não, liga pro médico. Ela, né? Liga pro médico. Tipo, o médico falou assim, cara, mas quanto tempo vocês estão tentando? Assim, cara, sei lá, um mês e meio, dois. O cara falou, ah, porra, mano, desliga, tá ligado? Mas enfim, passou. Mas, cara, assim, e aí então, o primeiro, eu recebi a notícia, a Mari foi, pô, super carinhosa e tal. Preparou um dia, botou lá, fez uma noite surpresa, não sei o quê, um monte de coisa para chegar no teste. Fez uma gincana para chegar no teste. Então, a notícia da primeira, cara, foi nesse nível, assim, foi tipo um rolezaço, assim, tá? Mas por que eu tô falando dessa história toda? Porque na segunda, cara, assim, da Isabela, cara, tava tudo bem. A gente tinha decidido que ia ter o segundo. Falou, ah, beleza, vamos ter o segundo. Em algum momento aí a gente ia ter pandemia, né, cara? Assim, não ia dar. Aí, beleza. Um dia, cara, Mari passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, assim, tipo, uns 3 dias passando mal direto. A gente foi pro hospital.
Chegou, cara, eu deixei a Estela na casa da minha mãe e fui pro hospital. Beleza, chegou lá, deu, falou os sintomas e tal, a médica pediu um monte de exame, assim, beleza, a gente ficou lá, tal, não sei o quê. Voltamos para a sala do médico. A hora que voltou para a sala do médico, eu tô com os exames na mão. Aí eu olhando ali e tal, não sei o quê, mas aí, mano, eu vi ali, beta-HCG. Aí eu olhei, beta-HCG, velho, eu conheço esse negócio aqui. Aí eu olhei estouradaço, assim, eu falei, mano. Aí aquilo E é me deu isso. um gelo, assim, cara. Eu falei, mano, não é possível. E aí a médica conversando com a minha esposa, e aí, como é que você tá, não sei o quê, bibi, bababá e tal. E eu travado naquela linha do exame, assim, mano. Aí, cara, assim, aí eu só ouvindo a conversa. E pergunta aquilo. De repente a médica pergunta assim, e sua menstruação, como é que tá? Aí eu já na hora falei, mano, é isso. Tá grávida. Aí, não, minha esposa, não, tá tudo em ordem e tal, não sei o quê. E aí eu assim, ó, e eu olhando o exame, eu falava pra minha esposa, eu falei, não tá, mano. Aí a médica, tipo, tentando fazer um suspense, fazer um drama, sei lá o que ela tava tentando fazer com a minha esposa, mas eu com o exame na mão e eu já tava assim, cara, Vamos escolher o nome. vamos escolher o nome da segunda, assim. Tipo, eu lembro que assim, eu olhei e falei, mano, porque eu não tava, a primeira, a gente tava super preparado, tem uma certa ansiedade, mas pro segundo a gente, tipo, não tava esperando, assim, naquele momento, assim, pô, a Mariana entrou no hospital passando mal, saiu grávida, tá ligado, assim, do negócio, assim. Tipo, eu olhava aquele nome e ficava, cara, gelado na sala, e a médica perguntou, e eu falei pra Mariana, pô, você não percebeu ainda? Aqui, ó. Aí ela percebeu o quê? Eu falei, pô, você tá grávida. Ela, não tô. Eu falei, você tá grávida, mano. Eu lembro que eu saí do hospital assim, tipo, Mariana, e aí, como é que você tá? Eu falei, pô, eu tô em choque, velho. Eu tô em choque, cara. Eu tô em choque, tipo, sabe, como é que a gente vai fazer essa história? Eu lembro que aí a primeira, na Estela, a gente também segurou os 3 meses e tal, aí só contou. Da segunda, já contou pra mãe, já contou pra uma mãe, já foi, cara, é uma outra dinâmica, Mandou no assim, WhatsApp. foi uma Ah, outra mas o dinâmica, segundo é, mas o segundo é bem isso mesmo, Rosa. A dinâmica é bem mais. bem diferente, Eu não é, acho velho? assim, a tensão do primeiro é bem menor. Pelo menos no meu caso é o que você falou também, já estava meio que sendo programado. Só que eu acho que sempre tem a surpresa do tipo, nossa, agora foi. Aí você fala, putz, agora o bagulho ficou sério. Então, O Rosa, não teve muito. não, o Rosa me lembrou uma história, cara, que foi muito boa, assim, a gente tava tentando uns 3 anos nessa época, e a gineco dela falou, vai numa especialista em fertilização, uma colega minha, a gente, marca uma consulta e vamos lá nós dois, né? Aí a gente foi, essa é uma coisa bizarra, assim, gente, como eu sou leigo e a gente usa esses dois termos, a amiga chegou e falou assim, então, há quanto tempo vocês estão namorando? Eu falei, a gente é casado. Aí eu nem entendia que o termo namorando era pra. Eu juro, eu falei, gente, é estúpida perguntar um negócio desse. Por que é que meio casal namorando aqui? Casado. Aí a Tatiana, não, tipo. Aí só pra você ter noção da leiguice, assim, gigantesca que é ser pai no começo, né? Boa, mas aí você trouxe um ponto bom, assim, cara, esse negócio de ser leigo e tal, de não saber as coisas, cara, que é típico da história do pai novato, assim, que é o que você tava falando, né? E aí entramos no segundo bloco do nosso podcast, que Roda será VT. Roda VT. O segundo bloco é as trapalhadas de um pai novato. Bom, vamos lá. Aqui todo mundo já fez alguma besteira, obviamente, na missão paternidade. E aí eu vou começar. A pergunta é: qual foi a maior trapalhada de um pai novato de cada um de vocês? O Rodrigo Matheus, primeiro. Ah, maravilha. Bom, cara, acho que assim, provavelmente a gente sempre passa por escatologias aqui, né? E acho que as histórias, as histórias sempre passam por isso aí quando você é novato no Ah, stream. ah, Eu sempre disse que assim, a parte boa de ser pai de gêmeos é que não dá para ser pai assistente, porque a função é dobrada ali, então você tem que pôr a mão na massa. Então, essa de o pai não sabe trocar, o pai não sabe isso, o pai não sabe aquilo, só faltou eu dar o peito para as crianças nesse período, porque, cara, era função, leite, Mas né? faltou, né? Prematura, tinha Tudo que assim, dar né? mamar. E aí, cara, eles nasceram 18 de dezembro, calor pra caralho. Puta, super. Uma época, para quem transpira como eu, uma época bem fácil para você deixar a criança ali quentinha, né? Então, meu, caos total aí, meu, madrugada ali, fralda. E aí, pô, óbvio, você prefere trocar uma fralda de xixi ou de cocô? De xixi sempre, né? Pô, Fácil.
pá, pum, pá, mais rápido. E aí, fui lá, era o Rafa, acabou de esquecer, era o Rafa, puta que beleza, no meio da madrugada, fraldinha de xixi, moleza. Aí, cara, só que assim, né, quando a criança é pequena, outra coisa que você aprende, cada vez que você mexe no bebezinho, você estimula. Então, pô, foi eu erguer a perninha assim, bicho, saiu um jato de cocô assim, parecia sabe essas espuminhas de carnaval, assim? E, cara, meu reflexo foi, cara, não pode sujar a fralda limpa que tá. Não posso sujar a fralda limpa, porque vou desperdiçar. Pai de gêmeo gasta fralda pra cacete, né? Então, fui lá meio ninja, assim, meti a mão. Não tenho nojo, né? Meu filho, pô. Claro, normal, Pô, né? Ah, beleza, salvei a fralda, você fui, não vê a fralda. passei no lencinho ali, fiz toda a higiene do menino, pá, pomadinha. E nessa função, assim, eu sou um cara meio acelerado, tal, sei lá, eu meio que, depois de tirar a bosta da mão, fechar a fralda do menino, passar pomada, fechar a fralda, né? Nessa ordem, faz mais sentido. Uhum. Eu peguei, bati a mão assim, e óbvio, qual que foi o meu reflexo? Mão na boca. Aí, só que eu senti o gosto da pomada. Só que eu falei, cara, embaixo dessa pomada tinha outra coisa. Então eu enchi o saco, eu brinco com meu filho e falo assim, porra, já comi seu cocô, cara. Então, enfim, essas coisas. Você tenta fazer do jeito ali, na pressa e tal. Cara, porra, sei Pô, a lá. gente é amiga há 20 anos, não sabia dessa história, Já né? tem o primeiro, já tem o Pois é, primeiro thumb. Comi o seu cocô. pois é, posso dizer, eu comi o cocôzinho dele, O irmão, tadinho. o irmão tem ciúme porque você não comeu. Ele Acho que compensou não. depois. Acho que esse é tema para outro episódio. Mano, mas isso que o Rodrigão falou, velho, de beber metralhadora de cocô, velho. Mas eu já tinha me avisado, falou, ó, fique esperto na hora que você for trocar a fralda, porque a hora que você menos esperar, você vai tomar uma ali que você, cara, primeira vez que tava trocando o Lucas no trocador ali, mesma coisa que o Rodrigão aqui. Eu ia vir ali e tal, só que eu já tinha lido sobre isso. Fica esperto, não sei o quê. Cara, foi passar o algodão para limpar, mas veio um jato de cocô, velho. Foi meio Matrix, assim, ó. Eu desviei, pegou na parede, cara. Tá lá até hoje. Cara, eu começava a rir, velho. Eu ficava lá assim, "Puta, era verdade, cara. Isso realmente acontece. Ó, a parede é tipo 1 metro da onde tava. Foi muito longe o cocô, cara. O negócio é só foi, cara. Só que é Ah, isso, velho. o Tipo, Rosa. eu E acho tem uma que coisa tem que o duas Rosa. coisas aqui. E tem uma coisa Acho que que o Rosa é. não sabe, né, Obara? Mas os meninos que tem o piruzinho ali, cara, também tem geralmente Ia falar mija. disso. E mija pra Eu tenho um cima, assim, histórico, eu suja tenho um o histórico cabelo, maior de suja a xixi. cara. Aí, cara, Exato. Cocô nunca. Eu já tive histórico de xixi, cocô nunca. Xixi era muito básico. Você abria a fralda, eu já abria já fechando já, porque é só abrir que vinha, aí eu aprendi a entendeu? técnica de pôr um lencinho umedecido, assim, Ah, no porque, peru, se porque fizer, assim, quando você abre, não uma cai na coisa que eu boca. percebi, quando você abre, já vem assim, pelo menos comigo era assim com o Lucas, meu filho também é Lucas, então eu já abria, já fechando, aí fazia o xixi, já abria de novo, assim, já tava resolvido, já esvaziava, porque só de abrir já estimulava, mas cocô nunca, engraçado isso, engraçado mesmo. Eu realmente eu não Poxa, tive essa resumindo. experiência. Mas fala, agora, vai. Não, resumindo, tem que ficar esperto com a metralhadora de cocô e o xixi pra cima. Isso aí é padrão. Tipo, e não ri. Se você rir, vai arrumar treta. É padrão. E é engraçado, cara. Porque você vai falar assim, putz, não, você vai deixar isso acontecer? Ué, tá engraçado, cara. Pô, pelo menos eu desviei, não pegou em mim, pegou na parede. Ô, Leão, a tua atrapalhada de pai novato tem a ver com isso também ou você fez alguma outra besteira na vida aí? Cara, eu fiquei aqui pensando, foram tantas coisas que foram bizarras, mas nesse tema tem duas histórias. Uma eu vou deixar para um outro podcast que já está ensaiado, e a outra Ó, coisa foi uma situação, tipo, estava numa reunião, alta diretoria, gringos, vice-presidente em call, assim, nesse nível. Meu filho invade o quarto e fala: Papai, precisa fazer cocô. Só que foi assim, metade da reunião deu muita risada, outra metade não entendeu, aí eu tive que traduzir, aí a outra metade começou a dar risada, assim, então foi meio que em ondas, assim, então, e foi muito, tipo, eu não tinha o que fazer, eu tive que sair da call
Ele era muito pequeno e não tinha o que fazer. Assim, quem viveu a pandemia trabalhando só duas pessoas em casa e a criança sem nenhum tipo de auxílio, levando a sério a pandemia, não estou criticando ninguém, mas teve gente que viveu a vida normal, vivendo a sério, isolado, sem ver família, sem ver pai, sem ver irmão, sem ver ninguém mesmo, por meses e meses, até realmente ter uma esperança. Quem viveu assim, sem nenhum tipo de suporte, aí o negócio foi selvagem. Então a gente ia ficar se revezando em alguns momentos. Eu estava mais de olho numa reunião, ela estava noutra, e à noite a gente trabalhava. Quando ele dormia, a gente também trabalhava mais, principalmente em e-mails, apresentações. De dia era mais para reunião. Então quem passou por isso desse jeito, com uma criança de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, foi muito hardcore. Muito É, hardcore. Então a gente não tinha suporte. Então não tinha babá, né? Então, escola, né? Tudo fechou. É isso. boa. Eu, assim, confesso que eu passei poucos apuros com essa história de fralda, assim, e tal, não sei o quê, e fiz uma cacetada de outras atrapalhadas. Mas, cara, de pai novato, cara, assim, pra mim, o que mais marcou foi o seguinte: a bolsa da Mara estourou, da primeira, né? Da Estela. A bolsa da Mara estourou, era tipo terça-feira, 1 e pouco da manhã. E ela tava tomando banho. Então, eu tava dormindo, eu tinha, puta, no dia seguinte eu ia cedão pra agência e tal, não sei o quê. E aí, cara, ela me acordou e falou assim: acho que a bolsa estourou. Aí eu falei: pô, como assim acho, velho? Ou você tem certeza? Não, eu tava tomando banho, então não sei o que, e aí eu falei: beleza, E obrigado. foi igual, Rosa. Acho que estourou e o chão todo molhado. O duro é que. É que às vezes goteja, dependendo. Foi no meu caso aqui. Não estoura e vai devagarzinho, assim, entendeu? Mas no fim, liga pra médico, liga pro hospital, os caras falam assim: cara, na dúvida, vem pro hospital. A gente foi pro hospital, cara, pegou a mala e foi pro hospital. Pegou a mala, não, pegou a bolsa e foi pro hospital. Bolsa dela, de tiracolo, foi pro hospital. Chegou lá, realmente estourado, vai entrar ela pegou e falou assim: bom, a gente vai voltar para casa para pegar a mala do bebê. Não, aí o médico falou: você tá maluco, você não vai embora, você fica, ele vai. Aí eu falei: beleza. Aí me deram uma lista de coisas que precisava trazer para a maternidade. Aí eu, beleza, peguei a lista, aí beleza, fui lá, todas as roupas estavam prontas, mas a mala não estava montada, tava todas as roupas guardadas num lugar lá, super X e tal, não sei o quê. Aí eu falei: beleza. Aí tava escrito lá, manta. Aí eu falei: beleza, manta, peguei aí cobertor. Eu falei: pô, cobertor, mano. Tipo, aí Manta, tinha. cobertor, né? Aí Manta e tinha cobertor, né? Sinônimos. colcha. Aí eu, porra, velho, mas peraí. Três nomes da mesma coisa, assim. Aí eu, porra, mano, tem alguma coisa errada com essa lista. Aí tinha lá, bore. Eu falei: bore, beleza. Aí tá aqui, bore. Aí macacão. Eu falei: porra, mano, como assim? Qual a diferença do bore pro macacão, tá ligado? Cara, aí eu comecei a ler a lista inteira, tinha um monte de nome que eu não tinha ideia do que era. Aí o que eu fiz? Catei, meti tudo na mala e voltei pra maternidade. Cheguei na maternidade, tá aqui a mala. Falei assim: boa, muito bem. Cadê a roupa da. Cadê o pijama da sua esposa? Não tava na lista, eu não peguei, velho. Putz, Aí o cara: pô, como assim? Não tava na lista, vocês me deram uma lista, velho. Tipo o mercado, se não tá na lista, eu não peguei, mano. Aí o cara: não, precisa de um pijama pra sua esposa. Eu falei: beleza, catei o carro, voltei pra casa, peguei era o pijama. perto? Cara, Desculpa a pergunta. era assim, tipo, dava 20 minutos, 20 e poucos minutos de Nossa, carro, assim. Cara, sensível. Paraíso Conceição ali. Era ali essa distância. Pegava Uhum. esqueci o nome daquela avenida lá de São Paulo. Jabaquara. Jabaquara Mas eu reto. esqueci a avenida, o nome da avenida e voltava rápido ali. Mas enfim, aí voltei com o pijama. Cheguei no pijama, cheguei lá no maternidade, tá aqui o pijama. Cadê o chinelo? Chinelo de quê? Não, o Ah, chinelo dela. Pô, tá de sacanagem. Por que vocês não pediram antes? Não, precisa de um chinelo, pô, não sei o quê, não pode andar de sapato no hospital. Mano, peguei o carro. Cara, nessa brincadeira, sem sacanagem, velho, você assim, eu fui perdeu o parto. 5 vezes. Não, fui 5 vezes pra casa buscar as coisas que eu não tinha esquecido, tá ligado? Que eu não tinha pego. Mas, cara, assim, e Pô, aí já eu fui tava com. nascendo a segunda filha, já ele tava indo buscar roupa. Então, cara, se Não, vocês ele tá acham. Tive voltando que fazer um agora, viu? checklist com Falando os nisso. pais, mano. A última ele chegou agora na Acabou de sexta-feira de chegar, fui Páscoa. buscar escova de dente. Se vocês acham que o teste de gravidez tinha que ser mais explícito, porra, a lista da Pô, maternidade devia ser muito mais, velho. Pra mim foi muito mais difícil esse negócio, cara. Mas, ó, esse é um ponto importante, assim, porque, pô, alguém deveria me avisar antes. Olha, cara, assim, tipo, avisaram pra deixar a mala arrumada antes, mas a Estela veio prematura. Ninguém pediu pra avisar arrumar a mala 2 meses antes do bagulho. Então, isso é uma coisa que poderia ter me avisado antes, o que já é o gancho para o nosso
Bloco 3. Bloco 3, roda VT. Se eu soubesse. Se eu soubesse antes, muito bem. Bom, e agora aquela hora daquelas lições que a gente só aprende vivendo. Tem um pouco do xixi aí que foi falar aí e tal. Mas se você pudesse voltar no tempo, Obara, você que gosta aí das animes aí, se você pudesse voltar no tempo, o que gostaria que tivesse te contado antes de você virar pai? Olha, eu acho que o primeiro ponto, vou chover num molhado aqui, mas você não vai mais dormir nunca mais como você já dormiu. Eu acho que esse é o ponto número um. Tipo, e tudo bem, você vai acostumar, mas assim, do começo até quando eles tiverem 10, 11 anos, cara, não importa mais. No começo, no primeiro dia que o Lucas nasceu, eu já não conseguia dormir porque trouxeram ele para o quarto e ele ficava fungando, assim. Eu falei, porra, será que isso aqui é normal? Será que não é? Eu não conseguia dormir porque eu não sabia se ele está respirando normal. Eu falei, cara, você começa a se preocupar com coisas que você nunca se preocupou antes. E acho que essa é a questão. Talvez você não precisasse se preocupar tanto, mas não vai adiantar as pessoas te falarem isso, porque você vai se preocupar de qualquer jeito, porque vai ser o seu jeito. Então, acho que entra naquele ponto que a gente falou. Você vai ouvir um monte de conselho, mas o melhor conselho que tem é: pega o que você ouvir, filtra bem, porque tem muita gente que só enche o saco, tá um monte de você faz isso, faz aquilo, e segue o rumo, cara. Para mim, acho que é muito sobre isso. É o que você falou. Boa. Cara, assim, eu gostei muito desse ponto que pra mim, assim, cara, se eu soubesse antes que as coisas iam passar, talvez eu tivesse me preocupado menos, assim. Então, se eu soubesse antes que frações de segundo não importam, velho, assim, eu teria sido muito mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Porra, cara, assim, tem horas que você fala assim, falava pra minha filha, sei lá, faz alguma coisa, come, come. Cara, assim, tipo, cara, em frações de segundo, a hora que eu tava pra irritar, ela ia e comia. Eu falava, pô, cara, minha vida não ia mudar em nada se eu esperasse 2 segundos, 3 segundos, ela no tempo dela fazer as coisas, assim, ela e as duas. Tá? Então eu aprendi, cara, se eu soubesse antes que as coisas acontecem no tempo mais da criança do que no meu, isso seria algo importante de eu saber antes, assim, mais do que outras coisas, assim. E você, Leão, o que você queria saber antes de ser pai, meu velho? Cara, vocês dois tocaram em pontos que eu ia tocar, só que de outro jeito, né? O Obara falou do sono dele, e eu acho que a gente tem uma perspectiva muito do adulto para a criança. E você falou dessa questão de, eu vou usar um outro termo, tá, Rosa? De se conectar melhor com a criança e entender o ritmo dela. E o ritmo dela é um ritmo diferente do nosso. E eu vou entrar no tema do sono. Se eu soubesse antes que a cama compartilhada ia salvar minha vida, que eu ia jogar o berço fora, isso foi maravilhoso. Maravilhoso deitar os três e dormir. Ajudou muito. Cada família é uma família, são temas super, super polêmicos. Cada bebê é um bebê. E não problematizar certas coisas. Tipo, a criança, ela não vai dormir como um adulto dorme por muito tempo. Ah, ela não dorme a noite inteira, ele tem 6 meses, meu Deus, e agora ele tem algum problema, ele tem algum distúrbio. Eu até saí com um amigo nosso, não vou citar o nome aqui, que vocês três conhecem, na semana passada, ele falou: meu filho tem algum distúrbio. Eu falei: não, cara, isso é absolutamente normal. Então, um outro conselho para mim, dentro do se conectar com a criança, como a compartilhada, é: não vamos problematizar coisas que são absolutamente normais. São normais. A criança não vai, acorda, dorme, acorda, dorme. Principalmente no caso do aleitamento. No caso, ele amamentou o Lucas, né? E tivemos essa sorte, privilégio. Acho que muita gente não amamenta. E isso ajudou muito, porque assim, mama dorme, mama dorme, mama dorme. E você, a mãe nem acorda mais, ela já se acostuma e dorme. Senão você vai ficar acordando de 1 hora, de 2 em 2 horas. Sua vida vai ser uma catástrofe. Mas se conectar com o bebê, entender o que ele quer, o que ele não. E aí vai muito do que você entende do seu filho. Eu vou falar uma última coisa, estou falando muito, cada criança é uma criança. Vocês têm dois, todos vocês têm dois. Deve ser muito perceptível que todo mundo que eu falo que tem dois, um é A, o outro é Z. Sim, são duas crianças. Pô, vou dar um último exemplo, assim, meu filho, ele não gosta de acordar cedo, então é um inferno. Os dois melhores amiguinhos dele, com quem eles hoje, por exemplo, acordam entre 5 e 6 da manhã. Então, eles sempre chegam, são os primeiros a chegar na escola. O meu é sempre o último, porque eu não consigo acordá-lo. Eu tento acordar de uma maneira mais humana, mais doce possível. Ah, Leon, tenta dormir cedo. Não funciona. Eu deito cedo com ele, fica 1 hora na cama, rolando. Então, não adianta, não existe.
É sobre isso, entendeu? E tem outros que, meu filho dorme 8 da noite, meu filho dorme, assim, eu ouço isso, meu filho dorme 8 da noite, tá? Mas ele acorda 5 da manhã. O meu dorme, tipo, 9h30, 10 horas, e ele acorda naturalmente 8h30, 8, e a escola eu já tô atrasado, então eu tenho que puxar e todo dia acordá-lo. E você vê que não é migué, você vê que você tenta acordar, filho, vamos acordar, vamos lá, bom dia, chega cantando, ele tá assim, paralisado, roncando, você vê que ele não tá fazendo preguiça, não é que ele tá dando migué, ele realmente está dormindo. Então, acho que entender o ritmo do seu filho, entender como ele funciona, e sono é um dos assuntos mais desesperadores para todo pai. E eu só percebi isso depois de ter, sem entender nada, né? Mas Boa. aí, entrando aí nesse ponto aí que o Leão falou sobre o sono, cara, a hora que você entende que você tem que lidar com a situação, com o que você tiver na mão, eu tenho aqui foto de eu assistindo desenho 3 da manhã com o Lucas e o Lucas lá assim assistindo, cara, com 5, 6 meses. Então eu falo É assim, isso. olha, você vai deixar ele agitado, ele não vai assistir. Pô, ele não dormia. Aí eu vou ficar acordado ali também sem fazer nada. Aí ficava eu e ele vendo, ele ficava mó de boa assistindo o desenho ali e tal. Ficava quietinho e de repente ele apagava. Eu usava muita música, e aí foi uma história bizarra, aproveitando já que eu tô falando, cara, uma vez eu brinquei e falei, vou colocar metal. Coloquei Judas Priest, Painkiller, ouçam. Cara, a bateria é uma metralhadora tão violenta. O moleque dormiu no meu colo. A Tatiana, a querida mãe, meu, chocada. Chocada assim. Mundo Bita. Dane-se, não tô nem Ah, tem o aí, tô lance aqui do white destruindo a casa. noise ali, que é o que esses barulhos de secador, aspirador. Pô, esse cara dormiu muito nesses barulhos ali. Cara, me ajudou em alguns momentos, depende da fase, mas assim, ai, vamos pôr Mundo Bita, Galinha Pintadinha, vamos pôr as músicas da Peppa Pig, que são super bonitinhas, doces, né? O trabalho da Peppa Pig é muito bonitinho, porque a Galinha Pintadinha também é pra música. Aí eu falei, não, vou pôr um Judas Priest, cara. Bateria moendo, o moleque apaga. Eu falei, como Boa. pode? Então assim, às vezes você fala, cara, é bizarro, assim. Então, se alguém tivesse te dito pra você colocar heavy metal pro seu filho, você teria escutado antes. E você, Rodrigão, o que você queria saber antes, velho? Pô, cara, eu acho que eu tenho uma visão da paternidade que me provoca reflexão contínua e constante, e eu acredito que ser pai é muito subestimado. Acho que isso talvez seja tema para um episódio, né? Ser pai de verdade, né? Porque acho que tem muita gente que não é pai de verdade. E eu acho que acho que ser pai é uma missão que é infinita, né? Eu acho que pegando o gancho de alguém aí, você até pode ter ex-mulher, mas você nunca vai ter esse filho, né? Nunca vai ter esse filho. Uhum. Porque, pô, você viajou, nunca vou esquecer, meus filhos tinham dias, eu fui viajar a primeira vez a trabalho, pô, eu falei, caralho, se esse avião cair, meu, os dois moleques vão ficar órfãos, aí você já fica na neura. Então, quando você tá viajando, você tá preocupado com eles que estão em casa, quando eles que estão Ainda viajando, bem que você é o menos paranoico de isso, nós aqui, hein? ainda Né, bem, né? Tá ainda vendo? bem. Então, eu acho que, cara, eu acho que O é uma Bara tava missão. aguardando, né? O Bara. Pum! É o zap, né? Tum! Na cara, na testa, né? Eu acho que é uma missão, eu acho que existe uma preocupação infinita em não errar, e é uma bosta, porque a gente erra pra caramba. Sei lá, dá também uns 10 episódios aqui, dá uma série, né? E acho que ser pai é muito complexo, é muito difícil, por outro lado é super gratificante, eu acho que de alguma forma, cara, ser pai é a nossa chance de ser melhor, de fazer de novo e de corrigir alguma coisa que talvez seja um trauma na nossa vida, ou criar traumas também nas crianças, né? Porque a gente nunca sabe se vai acertar ou não. Então, eu acho que é muito difícil. Eu acho que eu, graças a Deus, vejo e estou cada vez mais cercado de pais presentes, pais ativos, pais que se preocupam. Então, eu acho que isso, se eu soubesse antes que era uma missão, talvez ajudasse a gente a se preparar melhor, né? Porque tem as piadinhas. Ah, a mãe já vira mãe quando engravida e o pai vira pai ali quando nasce e materializa um bebê, uma coisa. Acho que de certa forma é verdade, não deixa de ser mentira, mas eu acho que a gente precisa estar mais preparado e eu acho que a gente. Ser pai não é só essa primeira infância, né? Você vai ser pai de um adulto, você vai ser pai de um pai um dia. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essa é a minha grande preocupação, né? Minha grande paranoia
talvez. Ô, Rodrigão, tem. Tenho paranoia. E acho que cara, a gente tem que se dedicar e tem que se preparar, ouvir. Acho que muita gente fala um monte de coisa. A maior parte das coisas no fim do dia talvez não sirvam para você, mas é verdade. Cada um tem a sua perspectiva sobre o seu prisma, sobre o seu ângulo. Então, Uhum. acho deveras complexo. E acho que a gente vive um momento importante, né, das mulheres estarem mais presentes no mercado de trabalho, e eu acho isso importante, porque isso vai dar espaço para que talvez a gente consiga ser mais pai também, né? Acho que é importante a gente poder ser pai, muitas vezes em tempo integral. Pô, eu tenho puta prazer, eu faço lanche dos meus filhos todo dia. Acho que é uma coisa pequena, né? Bobeira, mas, pô, ali eu tô pondo amor. Cada vez que eu faço a lancheira, eu não tô pondo pão, presunto e queijo. Tô dedicando meu tempo para eles comerem um negócio saudável, um negócio legal, alguma coisa que eles gostam. Então, acho que é isso. Se eu pudesse resumir aqui, é uma missão. Boa. O bom é que o Léo, você ia falar assim, mas o bom é que Eu você ia falar já, uma coisa super rápida, um gancho do que o Rodrigo falou, muito interessante, de como a sociedade espera o pai ou não espera. E assim, só pra vocês terem noção, o Lucas ele era bebê ainda, bebê mesmo, meses, assim, não andava, mas a gente fazia natação, natação com a mãe, natação com o pai. Aí vou falar, não vou dizer o nome daqui, é uma rede, né, de academias grande, tá, que tem natação, e o vestiário masculino, ele era impossível de você dar um banho decente, com qualidade numa criança. Não tinha nem água quente. Então eu comecei a reclamar. Aí o feminino tinha um anexo que era pensado em mães, e é uma porrada de box bonitinho, com balcão, com chuveirinho, com onde você pôr as coisas. E o masculino, ele era um puxadinho do puxadinho. E a justificativa foi, não, porque a maioria dos pais não dá o banho no filho, quem dá é a mãe. E aí você fala, "Ó, peraí, brother, eu tô indo sozinho com o meu filho em alguns momentos, porque é o meu horário com ele, eu fazia natação com ele, eu que entrava, esse era o ponto, a mãe ficava em casa, e eu que tinha que me ferrar. E aí um dia eu olhei o feminino, assim, sabe, eu não sei por quê, eu falei, pô, Eu que tinha que me porcaria é essa? ferrar tava comigo Mas vazio, essa mesmo. né? é essa. Tava Aí eu vazio, né? cheguei, Isso, graças a Deus, mudou, hein? Isso, pô, graças a Deus, mudou. Hoje é difícil entrar no banheiro público que não tem um trocador, né? não, total, melhorou, mas eu tô falando Mas de agora os meus já 2019. estão velhos, eu não ligo mais, cara. É, cara, assim, eu especificamente sobre esse ponto, assim, por exemplo, a Estela tá fazendo natação, quem leva é a Mariana, por um simples detalhe. Cara, a hora que sair da natação, não tem um lugar onde eu consiga entrar com a minha filha para dar banho nela. Não tem, velho, assim, não dá, porque aí é um outro Pois é problema, porque Tuxê, real, assim, né, cara? porque uma tuxê, coisa exato. é não tem estrutura do banheiro, outra coisa é não dá para você entrar com uma menina no banheiro masculino ou eu entrar no banheiro feminino. Então, assim, tipo, por causa disso a gente trocou. Mas, cara, assim, o bom que o Rodrigão já entrou no que se voltasse, também já encaminhou para o encerramento. Estamos no encerramento, roda VT do encerramento. Leão, já deixa o seu encerramento aí, que o grande lance do encerramento é assim, cara, responde uma única frase que a paternidade te ensinou logo de começo. O Rodrigão disse pra gente aí que ensinou que a paternidade é uma missão. Você está ensinando que as academias precisam ter aí um pouco de banheiro, um pouco mais de estrutura. Certo. Pais e Acho que filhas e água quente. a sociedade é uma grande academia. Boa. E você, Obara, o que que a paternidade te ensinou logo de começo, assim, cara? Cara, que você vai aprender todo dia. Não adianta você achar que você vai estudar, que você vai ler, que você vai ver, que vai ver guru aí de como faz, como não faz, que seu filho vai gostar, que não vai. A real é o seguinte, você vai saber como fazer da melhor forma, e é isso, cara, porque ninguém vai conhecer ele melhor que você. E ele não vai ser igual ninguém que existe por aí. Acho que esse é o ponto, entendeu? Cada um é de um jeito. Nós dois que temos, nós três aqui que temos dois, um não é igual ao outro, nem de perto, Eu Exato. tenho entendeu? filhos gêmeos, eles têm 2 minutos de diferença e são absolutamente diferentes. Assim, eu tenho aqui a fase dos meus dois aqui, tá? Os dois saindo na porrada por qualquer coisa, o menor aprendendo a irritar o maior. E eu falo assim, pô, mas eu era tão bonzinho, eu não fazia isso. Por Ah, que que eles você. ficaram Ah, assim, ah, né? Mas você é com seu isso, irmão. cara. Eu, Ah, pelo amor de Deus, né? né, Mara? Vai enganar quem aqui? Muito Mas é bom, isso, cara. Eu Obara, acho muito bom, que. Leon. Fala, desculpa. Não, eu ia falar, acho que é isso, que a gente realmente
vai aprender todo dia, vai achar que está errado, mas é o que o Rodrigão falou também aí, acho que a gente tem que ter na cabeça que a gente está fazendo o melhor que pode e buscar fazer o melhor que dá, entendeu? Não assim, pô, mas tem cara que faz isso e aquilo, beleza, bom para ele, sei lá a vida dele que ele leva aí, a gente tá tem, mas eu acho que é isso, tem que ser presente, cara. Dá para fazer? Vamos fazer. Dá para ajudar? Não, acho que não é uma questão. Tem gente que fala, pai não ajuda, pai participa. Não, a gente participa. Mas tem coisas que é isso, você tem que ajudar, como você falou. Às vezes não tem como você entrar no banheiro com sua filha, tem que ser a mãe, né? Mas é isso, cara. Eu acho que esse é o ponto. A gente aprender que tem que estar lá para ele, seja no que for, e entender que não tem forma. Boa. Vocês estão falando bonito, hein? Então, bom, muito bem, então É chegamos o aqui no primeiro, é o primeiro. encerramento. É o primeiro, né? O primeiro tá bonito, mas vamos lá. Então, cara, valeu demais por vocês estarem aqui compartilhando, foi demais. Como todos os nossos encontros, foi bem engraçado, isso aqui é importante. Obrigado para você que está ouvindo o episódio aqui, o primeiro episódio piloto do Paranoides. Você que ouviu um corte, porque no começo a gente não conseguiu gravar o áudio, mas a gente começou esse papo aqui porque acredita Mas que funcionou. pai funcionou. A gente acredita que pai também precisa de rede de apoio, também precisa de dar risada, precisa de espaço para falar coisa boa, ruim, hilária, enfim, tem um monte de coisa para a gente falar. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre culpa paterna, tempo livre ou falta dele, aquela dúvida que não sai da cabeça, será que eu estou fazendo certo? Um pouco do que a gente tateou aqui. E também, se a gente decidir falar de outra coisa, muda também, tá tudo bom, tudo certo. Galera, esse foi o Paranoide, onde o pai que compartilha perrengue com risada. Até a próxima. Valeu, Obrigado, galera. pessoal. Até.